separamos uma palavra para a noite. Nós estamos no nosso ano, nós estamos no ano de semeadura, nós passamos um ano, estamos chegando a um ano que quero dizer que foi um ano sabático, onde nós tivemos pouco investimento no reino, devido à pandemia, nós ficamos quase que em stand-by, quase que online, e agora nós queremos nesse ano, graças a Deus está chegando a vacina aí, e nós vamos semear. Então nós descansamos um ano, foi um ano de tranquilidade, as nossas células, os nossos líderes ficaram aí meio tranquilos agora, os discípulos de Jesus, lançando a mão na arada, e não olhando para trás. Nós vamos agora semear nesse ano, tanto é que nosso tema é Unidos para Semear. E a nossa frase de efeito é aquela que está ali, a colheita é proporcional ao seu plantio, ou seja, você vai colher conforme você plantar. E nós entendemos que isso é em todas as áreas, não é só na área espiritual, isso é em todas as áreas. E a Bíblia diz isso. O texto que nós separamos para hoje está no Salmo 92, o Salmo de número 92. Nós vamos ler todo ele, depois nós vamos tirar algumas lições desse Salmo, dentro desse tema da semeadura. Olha só o que diz o salmista: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores o teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, floresçam com todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que vêm e espreitam. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores, contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar o Senhor que é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que coisa boa, se nós observarmos aqui um desses versículos, ele fala que plantados no versículo 12, plantados na casa do Senhor. Põe o versículo 12 novamente aí, querido. Diz que os justos são como a palmeira que será como o cedro do Líbano. Aí, outro versículo diz que nós seremos plantados na casa do Senhor. 13, Diz assim, plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. O que tem a ver plantado com semeadura? Tem tudo a ver, não é? Nós vamos plantar, porque nós semeamos, nós estamos plantando. E ele diz que nós devemos estar plantados na casa do Senhor, ou seja, todos os servos de Deus precisam estar na presença de Deus. Outrora nós entendíamos que o povo celebrava somente dentro do templo, Nós estamos vivendo um momento ímpar, de pandemia, e por isso nós não estamos todo o tempo aqui no templo. Mas nós estamos plantados, nós estamos conectados com o Senhor, isso que é importante. Você saber que nós vamos florescer. Se nós olharmos essas duas figuras que ele fala, essas duas árvores, a palmeira e o cedro do Líbano, é interessante destacar algumas coisas aqui importantes. A palmeira, geralmente, ela é ereta, ela cresce de forma ereta em direção aos céus, ou seja, a nossa vida tem que ser reta diante do Senhor, não é? Quando você chega em Israel, aquelas tamareiras lá, lindas, maravilhosas, a maioria delas crescem verticalmente, retinhas, não é? E muitas das palmeiras, a palmeira real é uma delas que vai crescendo retinha em direção aos céus, dizendo a nossa vida tem que ter essa retidão da palmeira. Tem um significado aí. Mas ele fala de outra árvore, ele fala do cedro do Líbano. O cedro do Líbano é interessante. O cedro, quando ele vai crescer, ele cresce 20 centímetros por ano. Olha só, é tempo, não é? O que ele está falando? De longevidade, de eternidade. Inclusive, na bandeira do Líbano, tem lá a figura do cedro do Líbano. Tem
né? Você vai ver lá, parece com o pinheiro, né? Talvez você conheça como mais com o pinheiro. Não é o pinheiro, é parecido. Mas olha só, ele é interessante que ele fixa a raiz. Quando ele está com uma raiz de 1,5 metro para baixo, ele só saiu 5 centímetros acima da terra. Porque ele cresce 20 centímetros por ano. Ele só vai chegar na maturidade aos 40 anos. 40 anos ele começa a dar fruto. Então, o que ele tem aí? Ele tem um significado, tanto é que lá na bandeira do Líbano, eles têm lá como símbolo da eternidade, da imortalidade. O que o texto está querendo dizer para a gente? O salmista está dizendo que nós seremos assim, não é? Imortais, crendo em Deus. Então, não é a pandemia que vai nos roubar, nos tirar a vida, que vai nos tirar a alegria, que vai furtar a nossa salvação, porque nós somos imortais. Assim como é o cedro do Líbano. Ele estava fazendo uma comparação. Plantados na casa do Senhor, que coisa boa. Quando nós olhamos para esse salmo, nós temos que olhar ele em 4 divisões. Primeiro, ele se divide do 1 ao 4, incentivando o povo a adorar e louvar o Senhor. Nós também temos um dos nossos pontos lá, que é a adoração. Não é? O que é adoração? Adorar significa agradecer a Deus publicamente, a bondade dEle, ou seja, ser grato a Ele, revelar essa gratidão, externar essa gratidão. Quando nós estamos aqui adorando, nós vimos irmãos, externando a Deus a sua gratidão por todas as coisas que o Senhor tem feito, né? E por isso nós vamos estar sempre fazendo isso. E essas verdades desse salmo, de 1 a 4, eles aparecem em vários outros salmos, no Salmo 33, 1 e 2, no Salmo 35, 18, no Salmo 149, 1, no Salmo 147, 1, nós não vamos ler. Mas essa verdade de adorar o Senhor, ele fala aqui desses 3 primeiros versículos, que nós devemos estar alegres em adorar o nosso Deus. Ele fala das misericórdias, fala da fidelidade, são 2 frutos do Espírito Santo, da benignidade do Senhor, que estão presentes aí neste salmo, dizendo que Ele é o Altíssimo, o único deve ser adorado, independente das circunstâncias. E não depende, né, de estarmos bem ou não. A Bíblia fala que nós devemos estar louvando o Senhor. Do versículo 5 ao 9, ele fala da sabedoria de Deus em julgar os ímpios. Não é? Quando ele fala julgar os ímpios, ele está falando daqueles que não servem a Deus. Nesse salmo tem 2 tipos de pessoas, os ímpios e os justos, ou seja, os salvos e os não salvos. E de que lado você está? Não é? Você está do lado dos justos, dos que são salvos, ou do lado dos ímpios, que não são salvos? Mas se você está do lado de lá, você pode passar para o lado de cá. É só vir adorar o Senhor, buscar o Senhor, a sua face, enquanto pode achar, disse Isaías. Mas às vezes nós estamos procurando outras coisas, né? Nós estamos procurando os prazeres da carne, prazeres que são efêmeros, e esquecemos estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E aqui no versículo 5 a 9, ele fala, então, falar da sabedoria de Deus em julgar os ímpios e os justos. E do 10 ao 11, ele fala do agradecimento de Deus em haver concedido um presente para o cristão, não é? Esse presente de louvar e bendizer o Senhor, ser salvo. E do 12 ao 15, onde nós vamos basear nossa palavra hoje, ele fala da misericórdia de Deus, que vai continuará, ou seja, que continua para a vida vindoura, ou para a vida eterna, ela não tem fim. O que ele está querendo dizer? Em outras palavras, ele está dizendo, aqueles que servem o Senhor não morrem. Nós estamos vendo nesse dia, só falando de morte, morreu 200 mil, não, mas os que servem ao Senhor, né? Se passaram por essa epidemia, só passaram. Eles estão eternamente com Deus. Isso é importante nós falarmos aqui. E deixar para você te dar essa segurança de estar com Deus. Deus está no controle de toda a nossa vida, não é? E nós vamos estar passando realmente, nós não vamos ficar aqui para sempre. Se não for agora, quando Jesus voltar, nós vamos passar por essa experiência. Mas neste momento eu quero encorajar você a olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Não desesperar, né? Não se abater, não abaixar a cabeça. Olhar para os montes, de onde vem o socorro, diz a palavra. Né? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, Ele tem o controle do universo, Ele tem o controle da minha vida e da sua vida. E tudo vai bem quando nós estamos com Ele. O que nós aprendemos então nesses versículos? Plantados na casa do Senhor, que eu quero falar sobre esse tema. O que significa estar plantado? Não é? Então, quando nós plantamos, nós estamos enraizando. Quantas pessoas que passam pela a comunidade dos crentes ou pela igreja como se fosse uma rodoviária. Né? Um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está em outro lugar. Você é desse tipo, né? Cristão de rodoviária? Todo dia está num lugar. Não, meu querido, você tem que ser plantado.
Diz um adágio popular, diz que pedra que não cria limo, né, que não para, não vai criar limo. Tem que parar, tem que ser plantado. O que eu estou falando para você? Não abandonar a congregação. Quantas pessoas abandonam a congregação e a mão de Deus vem sobre eles, depois eles sofrem. Não é? Não estou falando que nós, os cristãos também, que estão firmados, plantados na casa, não vamos passar por as adversidades, mas nós vamos passar seguros, confiantes, sem medo, né? Sem perder a fé, sem perder a convicção da vida, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E isso faz toda a diferença, querido. Toda a diferença. Não é? Eu sei que eu estou falando porque eu já passei por várias enfermidades, passei por várias cirurgias. Todas as vezes que eu entrava numa sala de cirurgia, eu disse: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, a tua vontade seja feita. É diferente de quando você vai passar por uma situação dessa, que você está bem longe do Senhor, que os seus caminhos estão bem distantes dos caminhos do Senhor. E eu quero te encorajar: se você está andando por caminhos que parecem direito, não está plantado na casa de Deus, não está firmado a sua fé no Senhor, vem correndo, volte logo para Deus. Né? Tem uma canção que fala isso. Mas olha só, a primeira coisa que eu aprendo aqui, está no versículo 12 do texto, que ele fala assim: nós vamos colher o que plantamos, ou seja, o justo será louvado, honrado, e ele florescerá. Ou seja, o que vai acontecer conosco? Né? Nós vamos estar sob os cuidados do Senhor. Plantado é isso. E aí nós temos que olhar o que diz o Salmo 1, versículo 3. Ele tem muito a ver com esse versículo aqui. Coloca para mim, Salmo 1, versículo 3, isso aí. Ele pois será como árvore plantada à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Querido, quando nós semeamos na obra do Senhor, ele diz que nós seremos bem sucedidos. Bem sucedido em todas as áreas, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa vida financeira. Não tem como você falar: eu adoro a Deus, e viver, sabe, uma miséria financeira. Não tem como. Eu não estou aqui fazendo apologia da prosperidade, mas estou falando que o Deus que nos serve, o Deus que cuida de nós, que Ele é Deus, é dono do ouro e da prata, Ele cuida dos seus filhos. Qual é o pai que o filho pede um pão, vai dar uma cobra, diz o próprio Senhor Jesus. Se você é um filho de Deus, você é um homem abençoado. Se você está plantado na obra, no reino de Deus, você desfruta daquilo que é do reino de Deus, queridos. E a Bíblia diz que nosso reino não é deste mundo. Nosso reino é eterno. Por isso que nós não, focamos simplesmente nas coisas que perecem. A Bíblia, o apóstolo Paulo descrevendo aos Coríntios que nós não devemos olhar para as coisas efêmeras. Nós não podemos só olhar nessas coisas que são passageiras, mas nós temos que fitar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que permanece para sempre, aquilo que é da eternidade. Por isso que ele faz a comparação do cedro do Líbano. A simbologia desta árvore é que é uma árvore imortal, eterna. Então ele compara a nossa vida com o cedro, como uma árvore imortal, eterna, forte, né? Ser eterno, nossa vida, nossa alma é eterna. Você deve ser um cristão que tem segurança e certeza da tua salvação. Quantas pessoas andam cabisbaixas diante das adversidades porque não tem convicção da sua salvação no Senhor Jesus. Se você tem, querido, é mais fácil você enfrentar os dilemas, os conflitos. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu nenhum momento só, bonança, mas nós vamos viver a bonança, porque depois da tempestade, querido, vem a bonança. E o próprio Senhor, lá na palavra Isaías falando, que nós vamos passar pelo fogo, mas nós não vamos queimar, pelos rios nós vamos nos afogar. O que ele está querendo dizer? Mesmo que Deus permita que nós vamos passar pelo fogo, nós não seremos atingidos pelo fogo. Ou seja, Ele não vai tirar do fogo, mas vai nos proteger diante do fogo. E nós temos exemplo, né? Lá daqueles colegas de Daniel, naquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Lá estava a presença de um que estava cuidando daqueles que estavam lá. A fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas os que serviam o Senhor não tinham nem, seus pelos queimados, não estavam nem chamuscados. Glória a Deus. Porque eles estavam plantados em Deus, confiando em Deus. Havia um decreto naquela época que tinha que adorar. Não era o rei, e eles não adoraram o rei, eles adoraram o verdadeiro rei, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, e não se curvaram diante de Nabucodonosor. Queridos, então nós precisamos saber o que é ser plantados.
Sabe, este amor, né, que traz esperança para nós, que refuta, sabe, a mentira da nossa vida, e nós vamos estar firmados em Deus. Nós sabemos que é assim, nós vamos viver uma vida de fruto. Por isso que ele disse que nós seríamos como essa árvore plantada no tempo certo, não é? Quando você planta, você lança uma semente, ela tem o tempo dela germinar, ela tem o tempo de dar o fruto. Como eu disse, o cedro só ia dar fruto depois de 40 anos, só depois de 40 anos que ele começa a dar aqueles frutinhos. Mas a nossa vida é para sempre, ele tem uma simbologia, não é? Então, queridos, nós olhamos para essa situação e nós vamos ver que nós estamos plantados ali. Eu queria que o irmão colocasse para mim Provérbios 4, versículo 18. A Bíblia traz uma verdade interessante aqui nesse versículo. Diz que, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, ou seja, até chegarmos à perfeição, até chegarmos aos páramos celestiais. Queridos, é dia por dia, é um dia após o outro, confiando no Senhor, esperando no Senhor, plantados na casa do Senhor, e nós vamos ser abençoados pelo Senhor. E quando nós temos a promessa, querido, as coisas acontecem. Se nós tivermos como exemplo aqui Abraão e Sara, não é? Abraão teve um filho já com 100 anos de idade, já estava amortecido pela viralidade do homem. Sara já tinha passado o seu tempo de dar luz ou de ficar fértil, ou seja, o seu período menstrual já havia acabado, mas Deus deu graça que Sara teve filho já na velhice. Abraão, a Bíblia fala que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Isso é promessa, isso é bênção de Deus, ou seja, ainda na velhice florescerá. Eles já estavam para a idade, né, humanamente já passados para poder frutificar, e Deus vai dar uma graça, Deus traz um milagre, traz a bênção, Ele faz florescer do tronco, né, traz vida novamente aos cheiros das águas, né, tem uma canção que diz isso lá, ainda tiver uma raiz, assim o Senhor vai fazer prosperar, vai fazer florescer, vai crescer, porque você está plantado. Oh glória, você está plantado a tua vida no Senhor? Você está plantado na casa de Deus? O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a carta de Gálatas, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora na fé, eu vivo no Filho de Deus, porque agora a vida que eu estou na casa tem que viver em Deus, não é nas coisas deste mundo. E quando nós olhamos para Hebreus, ele diz: não abandoneis, Hebreus 10, 25, não abandone a congregação, como é costume de alguns, porque na hora da luta você vai sentir que você não está protegido, você não está cuidado pelo Senhor. Queridos, eu quero te encorajar nessa adversidade, sabe, você aumentar a tua fé, você ser um que é abençoado mesmo na velhice, né? O que ele está falando é que nós seremos abençoado, como Sara, já na sua velhice, pôde amamentar, né? Pôde gerar um filho. Glórias a Deus por isso. Segunda coisa que o texto me ensina, está no versículo 13, está bem aqui. Ele disse: o nosso ideal de vida deve estar em Deus. Qual é o seu ideal? Né? Os indicadores de estar na vontade de Deus são diversos. Primeiro é o novo nascimento. Primeiro indicador que você tem que estar em Deus é ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Este é o primeiro indicador de você estar no centro da vontade de Deus, viver como nova criatura. A nova criatura tem a mente de Cristo, não tem a mente carnal, não tem a mente de Adão, tem a mente de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E eu quero encorajar você a ter esse ideal de vida, sabe? Aí você vai simplesmente ter uma aliança com a igreja, uma aliança com o lugar que você congrega. Precisamos permitir estar plantados nos atos do Senhor. Os atos do Senhor é onde nós reunimos, onde nós congregamos. E nós precisamos plantar valores eternos. Essa axiologia não é dessa terra, é das coisas celestiais, das coisas eternas. Por isso, queridos, nós devemos investir na obra de Deus e proclamar, sabe, esses valores eternos. Estamos fazendo, às vezes, pouco demais, ou seja, quase nada em relação ao reino. Nós passamos um ano aí
né, um ano sabático que pouco investimos, pouco plantamos, poucos proclamamos a palavra de Deus. Agora é hora, queridos. Este é o momento. Quero encorajar você a sair da zona de conforto e logo que chega nessa vacina, querido, nós colocarmos o pé, lançar a mão no arado e não olhar para trás e semear a palavra de Deus, semear a palavra, a oração, a adoração, o discipulado e o social, e Deus vai nos abençoar. Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus aí, talvez você perdeu essa oportunidade, mas dê um glória a Deus. Você faz assim, ó, estou respirando, glória a Deus. Quantos não estão respirando? Quantos estão precisando de respirador artificial? E você está respirando, querido. Glórias ao Senhor. E esses que estão precisando de respiradores do Senhor, é com eles também. A Bíblia fala que Deus tem o controle de todas as coisas e tudo sabe. Por isso, Deus, quantas vidas? Eu quero perguntar a você, como aquele que investe no reino de Deus, que planta no reino de Deus, que semeia no reino de Deus, quantas vidas você tem levado para Deus neste ano que passamos? Ah, pastor, foi muito difícil, verdade, concordo com você. Mas agora é hora de nós arregaçarmos as mangas, entendeu? E avançarmos na semeadura. Semearmos, plantar na casa do Senhor. Nós vamos plantar, ó Deus, de todos os aspectos, como nós falamos, em oração, em adoração, serviço social, discipulado, ou seja, o ideal de todos, para que chegam galgaros para os celestiais, chegam à eternidade com a alegria dos valores celestiais, porque nós somos aqueles que estão junto às correntes de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, aleluia, e as nossas folhagens não caem, ou seja, não tem obstáculo para que nós possamos, para que nós nos impeça de transpô-los, ou seja, de saltá-los, não é? A Bíblia diz lá no Velho Testamento, e Davi disse, pois contigo saltarei muralhas. Queridos, se você está com Deus, há muitas muralhas, há muitas barreiras, há muitos empecilhos, mas com Deus, nós vamos saltar todas elas. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, ele desembaraça qualquer caminho, perfeitamente desembaraça o nosso caminho, lá em Samuel. Então, o que está embaraçado na tua vida, querido, hoje eu quero dizer que você pode dizer, basta, e vir em direção, andar na direção do Senhor, ouvir a voz de Deus, e fazer a vontade de Deus, como plantados na casa do Senhor. Terceira coisa que eu aprendo aqui, que nós não devemos ignorar no versículo 14, vamos ler o versículo 14, ele diz assim, na velhice não darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor. Cara, como é que pode dar fruto na velhice? Todo mundo quer aposentar. Enquanto você está vivo, querido, você é um servo, investidor, um semeador na palavra de Deus em todos os lugares. Até mesmo depois que você morrer, vai ficar o seu testemunho. Né? Uns não vão deixar testemunho, mas tem outros, não é? E a gente olha na Bíblia, alguns testemunhos, não é? Que ficaram ali para que todas as outras gerações possam ouvir e saber. Quantos testemunhos? Então, na idade, né, vindoura, ou seja, nós vamos ter, na idade madura, nós vamos ter limitações. É lógico que eu não tenho o mesmo vigor de um jovem de 16, 17 anos. Mas, querido, eu estou correndo. Um dia desse eu falei aqui no culto. Eu projetei mais 20 anos, né, de diligência, de resiliência, sabe, de afinco na pregação da palavra do Senhor. Eu estou com todo o gás. E eu queria que você tivesse também. Eu queria encorajar você a somar conosco, nesse semear da palavra no ano de 2021. Porque Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Eu tenho profetizado isso e eu quero repetir na tua vida. Será o melhor ano da sua vida. Recebe aí, querido. Recebe aí. Tem gente que não recebe a palavra de Deus. Não crê, não dá ouvido e só retrocede. A Bíblia fala disso. O Israel, quando não ouviu Deus, só retrocedeu. Andaram para trás e não andaram para frente. Parece redundância andar para trás, mas tem gente que só anda para trás. O salário dele não dá para nada, a família dele vai se desfazendo, ele vai só desfiando e morre sem Deus, sem esperança, sem fé e sem salvação. Andou para trás. Mas quem anda para frente, querido, é aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Vai dar fruto, oh glória, diz que vão ter seiva e vigor, seiva e verdor. Ah, querido, a seiva é que dá força, que nutre uma árvore. A nossa seiva chama Espírito Santo. Oh glória! O
O Espírito Santo do Senhor é a nossa seiva. Ou seja, o próprio Deus em nós, aleluia, é que nos motiva. Eu não tenho força de nada, mas com o Espírito Santo, menino, eu viro um gigante. Com Ele, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, queridos, não podemos ignorar as limitações, mas elas não podem nos parar. Elas não podem nos dominar. Vamos avante, não é? Porque se você já é maduro, você é experiente. Não dá para você ficar com meninice mais na obra de Deus. Não dá para você ficar com mimimi. Meu irmão, eu olho para Jesus. Eu quero ficar como o apóstolo Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam. Aqueles que só assistem, só ficam, sabe, procurando defeito. Estou fora, meu irmão. Eu estou avançando para o alvo. Vem para Cristo. Plante-se na casa de Deus e você será muito abençoado em nome de Jesus. Eu sou prova viva disso. Queridos, é muito ruim às vezes falar da gente, mas eu sou prova viva dessa prosperidade aí que eu estou falando para você. E, cara, é só você ser fiel. Você produzir frutos, sabe? Em vez de ficar aí na cadeira de balanço, já estou aposentado, sabe? Meu irmão, é produzir fruto. Os justos têm vida interior e têm testemunho exterior. Não é? Vai ter testemunho para falar, vai ter experiência para contar. Então, queridos, não tem desculpa para ninguém. Todos nós devemos fazer a obra do Senhor, semear. Semear, porque a lei da semeadura é proporcional ao que você planta. Se você planta, diz Paulo aos Gálatas, se você planta na carne, você colhe na carne. Vai plantar na carne para você ver. Você vai colher na carne. E olha, a mão de Deus é pesada. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não queira cair na mão do Deus vivo. Tem tanto cristão, tem tanto servo de Deus que estão por aí, dando bobeira por aí. Mas a hora que a mão de Deus pesar, e pesa, tá? E pesa. Mas eu queria encorajar você, para você não passar por essa experiência. É como o filho que a gente falou, não põe a mão na tomada. Mas ele não, parece que ignorante, vai lá e mete o dedo. Até a hora que ele sente o choque, a lapada, ele, não vou mais não. Então, não precisa disso. Quero encorajar você, querido, a ficar plantado na casa de Deus. Tem que criar raiz. Sabe, ninguém vai te arrancar daqui nada, nem tribulação, nada, nem pandemia, nem Covid, nada. No nome do Senhor Jesus, porque você está plantado em Deus. Eles que plantados na casa do Senhor, versículo 3. E na velhice, quando chegar na idade madura, quando você achar que já não dá mais, que aposentou, né, que jogou a toalha, você ainda vai frutificar. Vai ser, a tua seiva vai ser forte, e vai ser, as pessoas vão ver o verdor. Ou seja, o Espírito Santo vai transfigurar a sua vida. Sabe, nós olhamos quando aquela história de Moisés, quando descia lá do monte, eles olharam, não é? Como Estevão também, quando eles olharam para Estevão sendo apedrejado, e eles olhavam para Estevão e não viram o rosto de Estevão, viram o rosto de um anjo, porque o rosto dele transfigurou a glória do Senhor, aleluia. Assim é a minha e a sua vida também, quando está plantada na casa do Senhor. Entenda aqui o que eu estou falando, plantada na casa do Senhor. É firmado em Deus, é estar no centro da vontade de Deus, é ter a alegria de glorificar, de servir, de adorar esse Deus diuturnamente. E para encerrar, queridos, essa palavra, versículo 15, ele fala que os justos vivem para anunciar as virtudes de Deus. Só tem um sentido de estar aqui. Glorificar o nome dele, anunciar as suas virtudes, anunciar a sua salvação, anunciar a sua glória, anunciar o seu evangelho. Não tem outro sentido. Você não vem aqui simplesmente para achar de bacana, bater de bacana, sabe? Não é só para isso não. Deus vai te dar recursos, Deus vai te dar coisas, mas isso são coisas. O mais importante é o reino de Deus na sua vida. E as demais coisas vão vir sendo acrescentadas, são coisas. E coisas você não leva para o céu. O que te leva para o céu é uma vida nas mãos do Senhor. É aqueles indicadores que eu disse para você, né, de estar no centro da vontade de Deus. Primeiro, ser uma nova criatura. Depois, você entender a vontade plena de Deus, objetiva de Deus para você, não permissiva. Tem gente que vive na vontade permissiva. Deus está falando os nãos e você está andando na contramão. Talvez você jovem, moço, que ainda não
não procurou o seu parceiro, está aí procurando parceiro, sabe, em pessoas que não adoram, não servem o Senhor, as pessoas ímpias. E Deus diz assim: não vos prendais ao jogo desigual. Não adianta você vir, pastor, será que eu devo orar? Não adianta, Deus está falando, não. É quando você olha para os mandamentos, Deus diz assim: não matarás, não é para matar, diz, não adulterarás, não é para adulterar. E quando você adultera, vem as consequências. Quantos casais estão se desfazendo porque as pessoas estão adulterando? Infelizmente. Aí depois, mas está lá na palavra. Diz que quem quer destruir a sua alma vai adulterar com a mulher. Está lá em Provérbios 6, 32. Coloca para mim Provérbios 6, 32. Sabe, as pessoas não estão olhando a advertência de Deus. O que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Arruinar, bancarrota, quebrar, se lascar. Frito na banha do macaco. Vai. Mas quem está plantado na casa de Deus não fica aí atrás de mulher dos outros, não. Quem está plantado de Deus fica de joelho em oração, em jejum, e olhando para o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Aonde estão os seus valores? Os justos vivem para anunciar as virtudes de Deus. O versículo 15 do nosso texto diz assim: para anunciar que o Senhor é reto. Reto como o quê? Como a palmeira. Não é? Você já viu essas palmeiras real? Retinha. Retinha. Tem algumas que entortam, né? Tem as exceções, mas a grande maioria são retas. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida reta. Que nada desabone a conduta de um cristão. Como a palmeira e como o cedro. Olha que significado lindo. Sabe, eu tive em Israel, e lá as palmeiras, quando elas estão dando fruto, as tâmaras, são docinhas, maravilha. E elas são tão retinhas, e elas são lindas. E aí a gente olha para esse texto, a gente começa a entender o que Deus queria falar com aquele povo. Essas coisas só tem mais nessa região. E ele disse que nós vamos anunciar. Não é para viver, sabe, para nós ficarmos batendo no peito de bonzão, não. Né? Batendo de bacana, não. É para anunciar a glória do Senhor. É para anunciar os valores eternos. É para proclamar o Evangelho. Fazer o Senhor conhecido de todos os homens. Você tem feito isso? Você tem aproveitado as oportunidades que tem e tem compartilhado com aqueles que estão ao seu redor a vontade de Deus, fazer Deus conhecido através da sua vida para eles? Os plantados são assim. Os plantados fazem isso. Anunciam que o Senhor é reto. E Ele é a rocha. Rocha representa quem? Cristo. E nele não há injustiça. O Deus que não há injustiça, queridos. Que não há dolo, que não há pecado, que não há falta. Só Deus. Todos os homens são falhos. Mas o Deus, nosso Deus, o eterno Deus, né? O grande Yahvé, eu sou... O Altíssimo não tem injustiça e nunca cometeu pecado. Vale a pena estar plantado na casa desse Deus. Quero te encorajar com essa palavra, querido, a não desistir de servir ao Senhor. E se você, por um momento ou outro, né, deu uma pisada no tomate, ou seja, desviou, está andando por caminhos errados, é hora de você voltar. Quero encorajar você a voltar logo. Volta com tudo e diz: eu quero também anunciar essas verdades, eu quero anunciar que o Senhor é reto, que o Senhor é bom, eu quero proclamar o Evangelho com todo o meu vigor. Queridos, desde os meus 16 anos, Deus me chamou para anunciar as suas grandezas, proclamar o Evangelho, sabe, cumprir o ID dele aqui na face da terra. E já estou chegando aos 58 anos de idade, e nunca me arrependi nem um segundo. E a minha vida só tem sentido, queridos. Só tem sentido se fazer o que eu estou fazendo agora. Só tem sentido o que eu estou fazendo agora. Nada mais, nada mais. E olha, que o Senhor tem sido muito bom comigo. Com a minha família, com os meus. Porque a Bíblia diz que se Ele é com você, Ele vai ser com seus descendentes também. Com a sua descendência também será abençoado os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Se você estiver plantado em Deus, toda a tua descendência terá reflexo dessa bênção. Mas também se você estiver fora, também eles vão ter reflexo. Porque como a bênção vem sobre as gerações, as maldições também vêm sobre as gerações. Mas eu quero que só as bênçãos do Senhor venham sobre as gerações da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, querido. Quero que você fique firme. A Bíblia diz que nós somos geração eleita. Pedro disse lá, 1 Pedro 2,9.
Nós somos geração eleita, sacerdotes reais, para anunciar as grandezas de Deus. Olha, o irmão colocou aqui, que bom. Vou ler aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus. Deus tirou das trevas para uma maravilhosa luz. Né? E a Bíblia diz que quem está em Deus, quem está na luz, não anda em trevas. Não anda em trevas. Vem para a luz, queridos. Vem para Deus. Fique plantado na casa do Senhor e você vai ser bem sucedido. Como aquela árvore dos Salmos 1, versículo 3. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Você que está aí na sua casa, no mundo nos ouvindo. Que o Senhor, sabe, resplandeça a glória dele sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua descendência, todos os seus, a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus avós, toda a família, todos os seus, sabe? Que a paz do Senhor esteja sobre você, no nome do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar e despedir de você, encorajar você, sempre estar acessado nesse canal aí da PIB, e nós temos aqui sempre uma palavra para a tua vida, uma palavra de Deus, para nesses momentos difíceis você ficar firmado, olhar para cima, sabe, ir para frente, andar para frente e não andar para trás. No nome de Jesus, tenha uma semana abençoada para a glória do Senhor. Amém. Eu quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos onde você está. Senhor da glória, Pai querido, nesta hora, Senhor, diante desta palavra, que Deus nos leva, que nos promove, que nos leva para o momento de estar perto do Senhor. Senhor, de sermos conduzidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Nós queremos que esse Espírito Santo agora possa operar na vida daquele que está me ouvindo, ó Pai. Possa, Senhor, agora mudar o coração. Ó Deus, trazer um ser de nova criatura. E, ó Deus, indicadores de estar no centro da vontade de Deus, porque é o melhor para o homem estar. Senhor, a Tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as coisas, Senhor, sejam acrescentadas na vida do meu irmão, daqueles que estão me ouvindo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, até no próximo domingo, com a graça do Senhor Jesus, Deus permitindo estarmos vivos, né? E vai estar, se Deus quiser. Amém? Tchau.